Galileu Galilei. Galileu nasceu em Pisa, então parte do Ducado de Florença, na Península Itálica, em 15 de fevereiro de 1564, como o primeiro dos 6 filhos de Vicêncio Galilei e Júlia Amanati, que se haviam casado em 1562. Astrônomo, físico e engenheiro florentino. Com frequência é referenciado como pai da astronomia observacional, pai da física moderna, pai do método científico e pai da ciência moderna. Galileu estudou o princípio da relatividade e fenômenos como a rapidez e a velocidade, a gravidade, a queda livre, a inércia e o movimento de projéteis, mas também trabalhou em ciência e tecnologia aplicadas. Descreveu as propriedades de pêndulos e balanços hidrostáticos, inventou o termoscópio e várias bússolas militares e usou o telescópio para observações científicas de objetos celestes. Usou e aperfeiçoou o telescópio, a luneta solar. Suas contribuições à astronomia observacional incluem a confirmação visual das fases de Vênus, a observação dos 4 maiores satélites de Júpiter, a observação dos anéis de Saturno e a análise das manchas solares. A defesa de Galileu do heliocentrismo, ou seja, o Sol como centro, e do copernicalismo foi controversa durante sua vida, quando a maioria adotava modelos geocêntricos, ou seja, a Terra como centro, como sistema ticônico. Ele encontrou a oposição de astrônomos que duvidavam do heliocentrismo por conta da ausência da observação de uma paralaxe estelar. O assunto foi investigado pela Inquisição Romana em 1615, que concluiu que o heliocentrismo era tolo e absurdo em filosofia e formalmente herético, pois contradiz explicitamente em muitos lugares o sentido da Sagrada Escritura. Ou seja, não estava na Bíblia aquilo que ele estava afirmando, que aquilo que ele tinha cientificamente comprovado. Mais tarde, Galileu defendeu suas opiniões no diálogo sobre os 2 principais sistemas mundiais em 1632 e parecia atacar o Papa Urbano VIII e assim alienou dos jesuítas que então o haviam apoiado. Foi julgado pela Inquisição, considerado veementemente suspeito de heresia, e forçado a se retratar e passou o resto de sua vida em prisão domiciliar. Na verdade, Galileu Galilei foi condenado à morte pela sua descoberta, pela sua afirmativa. Mas como ele tinha uma irmã de sangue, que era irmã de caridade, e que fez um esforço enorme para defendê-lo, então a pena de morte foi esquecida e ele passou a vida toda em prisão domiciliar. Ainda não havia a tornozeleira eletrônica, mas a prisão domiciliar sim. Enquanto estava preso,
escreveu obra Duas Novas Ciências, na qual resumiu o trabalho feito cerca de 40 anos antes. Tá vendo? Então ele ficou preso mais de 40 anos. Nas duas ciências atualmente designadas cinemática e força dos materiais. Autodidata, Galileu teve sua atenção despertada para a ciência aos 17 anos, observando os movimentos circulares que o lampadário da catedral de sua cidade natal fazia, após ser elevado de volta ao seu lugar, depois de ser aceso, executando no ar círculos cada vez menores até se acomodar. Por observação e após inúmeras experiências, Galileu acabou levantando o pêndulo que se podia sincronizar com o pulso humano e que os médicos de sua época passaram a usar para medir as pulsações dos doentes. Descobriu o grego Arquimedes e inventou uma balança hidrostática. Deu à física um conceito novo, o da inércia, isso é, a tendência que os corpos sólidos têm de permanecer em repouso. Em 1588, aos 24 anos, Galileu já era professor de matemática na Universidade de Pisa, sua cidade natal, e aos 28 anos, foi convidado pela República de Veneza para ensinar na Universidade de Pádua, onde esteve durante 18 anos. Em 1609, Galileu inventou o telescópio e em 1610 descobriu os 4 satélites de Júpiter. Galileu inventou a régua de cálculo e o transferidor e teve sua brilhante carreira interrompida por perseguição da Inquisição, que considerou seus ensinos heresias e por serem contrários ao que estava escrito, ou pelo menos interpretado à época, na Bíblia. Seu livro, Diálogos sobre os Sistemas Principais, foi proibido de circular no meio acadêmico e incluído no Índice de Livros Proibidos, o Index Prohibitorum. Aos 70 anos, Galileu foi preso e condenado à prisão perpétua. Galileu morreu em Florença em 8 de janeiro de 1642.